Acompanhando, né, as notícias, trazendo aí as reações dos mercados. Deixa eu aproveitar, já fazer aqui, né, trazê-lo aqui para minha tela para nossa conversa. William Castro Alves, estrategista-chefe aqui da Avenue, chegando na nossa programação. Will, seja bem-vindo, mais uma sexta-feira aqui na nossa presença, estamos juntos aqui. Bom dia para você. Fala, Paula, bom dia. Estava aqui divulgando nas redes sociais que eu vou entrar ao vivo. Aí ficou bacana esses comerciais aí de você, hein? Obrigada, Will, obrigada. Estamos aqui, né? A cada dia BMC News ficando aí, né, no formatinho mais apropriado aí para muitos investidores acompanharem. Logo, novas novidades também aqui na nossa programação. Não vou dar spoiler ainda. Ô, Will, para começar a nossa conversa, na verdade, né, a gente estava falando muito antes de você entrar aqui também sobre Estados Unidos. Daqui a pouquinho o Gani vem para cá para a gente falar também. Mas eu queria falar sobre o payroll, né? Gente, foi uma surpresa. Na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, né? Que números são esses? Estados Unidos aí criaram 528 mil, né, vagas de emprego, muito acima, acho que da expectativa, né? Ninguém previa exatamente um número como esse. O mercado aí agora já está entendendo que é muito provável, né? A maioria aqui que eu tenho lido aqui já está esperando aí um aumento na próxima, né, reunião do Fed em 0,75. Queria entender a sua visão, né, sobre esses dados, impactos aí que você está vendo, né, em relação a esse número. Não, sem dúvida, o que a gente viu aqui foi números que realmente surpreenderam e surpreenderam bastante, né? E aí é engraçado, interessante, o mercado é sempre intrigante, né? Ou seja, você teve um dado muito bom que ele acaba sendo ruim, né? O mercado despencou logo depois do dado. O Dow caiu mais 100 pontos, o Nasdaq negativou em 1%, depois recuperou, né? Agora a gente até está vendo mercados não tão pesados assim, Nasdaq caindo 0,4, S&P 0,13, enfim. Mas sim, reacendeu aquela perspectiva de que, olha, a política monetária ela vai continuar bem pesada, bem forte, né? Não tem por que arrefecer o aumento de juros. Essencialmente essa foi a leitura do mercado e por isso a gente viu Treasury repercutindo positivamente, subindo, né? Os juros subindo, né? Saindo de 2,7 para 2,8, assim como no piscar de olhos. E as bolsas todas sofrendo bastante, né, com esse anúncio de um número que realmente surpreendeu e bastante pela ponta positiva, no sentido de a economia americana ela continua dando sinais de que, a despeito do que alguns comentam, né, de uma recessão, a verdade é que o que a gente tem visto aqui é uma desaceleração. E quando a gente dirige aqui, caminha assim, tu ainda vê, e eu notei isso recentemente, especialmente essa semana, né, porque a gente estava aquela análise empírica que obviamente ela é muito errônea, assim, mas é interessante tu olhar no dia a dia e tu ver isso acontecendo, né? Poxa, você passa por diversos locais aqui, você ainda vê diversas placas de now hiring, né? Ou seja, estamos contratando agora. Inclusive eu passei na frente de um McDonald's em North Miami e estava lá bônus de $300 para quem assinasse, para quem começasse a trabalhar no McDonald's, né? Então ainda tem, assim, o mercado de trabalho ele ainda se mostra bem apertado. Will, você falou aí num ponto importante, né, em relação ao cenário de recessão, muita gente preocupada em relação a uma possível recessão americana, depois daqueles 2 PIBs, né, vindo negativo, de uma recessão técnica, muito estava se falando nessa preocupação. Porém, esse número, a gente sabe, né, isso que você falou, é um dado bom, mostra aí uma força exatamente, né, da parte de empregos, mas também, né, a gente não pode deixar de fazer o raciocínio que mais empregos, circulação de dinheiro, inflação, Fed vem mais forte, não pode trazer realmente uma recessão a esse cenário, né? Na sua visão, você acha que realmente é possível que haja aí uma retração na economia americana, mesmo aí o país estando num pleno emprego? Exato. Esse tem sido uma grande discussão aqui, né? Até que ponto os Estados Unidos estão vivendo uma recessão. No livro texto, recessão são 2 trimestres de PIB negativo, a gente já teve. Então, estamos numa recessão técnica. Aí vem a Janet Yellen e fala que não estamos numa recessão. Obviamente que tem sempre o viés de recessão é no governo dos outros, né? Não no nosso governo. Tecnicamente, sim, você pode poder dizer que está numa recessão. Mas quando você olha o mercado de trabalho e inflação, essas coisas não se falam, né? Normalmente você não tem recessão
com um mercado de trabalho pujante, né? Recessão é decrescimento econômico. Se a economia está decrescendo, as empresas tendem a contratar menos, inclusive a demitir gente, né? E não é o que está acontecendo aqui. Os últimos 2 dados de PIB, eles podem ser explicados em grande parte por uma desestocagem da economia. A gente teve 2020, pandemia, o mundo para, 2021 retoma muito rápido em V, e algumas empresas sentiram e notaram, né, se a gente parar e pensar e lembrar, a gente vai lembrar que faltavam produtos nas prateleiras, e as empresas correram para que não faltassem produtos nas prateleiras. E aí, fazendo isso, obviamente, teve uma demanda muito forte, e as empresas se estocaram. E a gente chega em 2022 com algumas empresas bem estocadas e não conseguindo desovar esse estoque, especialmente para o lado do varejo e consumo discricionário. Bom, o que elas fazem? Elas param de comprar, param de pedir às fábricas novos pedidos, né? E vão se livrar desse estoque. Foi o que a gente viu com o Walmart, com o Costco, com o Target, com outras empresas desse segmento específico, né? Que vendem bens de consumo discricionário. E ao fazerem isso, né, obviamente que elas demandam menos as fábricas, que consequentemente param ou reduzem a sua atividade. Então, o que a gente viu foi essencialmente um processo de desestocagem. Os níveis de estoque estavam muito altos, desestocou e aí parou-se de produzir durante 6 meses, e alguns apontam que seria pontual, né? Então, e que isso não conjecturaria, de fato, uma recessão. Mas que uma recessão pode vir à frente, essencialmente porque se o Fed continua subindo juros, a política monetária ela tem um lag até fazer, de fato, o efeito lá na ponta final. A gente já tem visto no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos arrefecendo e arrefecendo bem, mas ainda existe um componente ali de inflação de demanda que o Fed vai tentar controlar subindo os juros, e os juros, ao subirem na economia, eles vão entrando na economia, demora um tempo até entrar, mas ao entrar na economia, sim, eles poderiam levar, de fato, a uma recessão. Então, acho que assim, a gente continua tendo ingredientes de uma potencial recessão à frente, e esse momento atual, assim, de PIB que mostra uma recessão seria muito mais conjectural, pontual, né? Ou seja, teria uma recessão mais à frente ainda. Uhum. Eu quero depois também trazer um gráfico, mas antes disso, deixa eu trazer o Gani aqui para a tela também, que eu sei que o Gani também tem perguntas para o Will. Fala, Gani. Bom dia, meu caro. Tudo bem com você? Tudo certinho, Gani. E aí? Tudo jóia. É engraçado que toda vez que você entra, eu estou fazendo um comentário, eu estou batendo ou no Biden ou na Nancy Pelosi. É uma coincidência. Na Kamala também. Ou na Kamala, né? Eu estou batendo num deles. E sempre em alguém você está batendo. Sempre estou batendo em alguém. Aí chega o Will, só no Will que aí eu tenho uma relação amistosa com ele. Ô Will, meu caro, a economia americana está dando sinais muito dúbios, né? Uhum. É inflação de um lado, aí subida de juros, pode ter recessão, aí vem um dado de mercado de trabalho mostrando que a economia está pujante. Para o investidor, principalmente aquele investidor menor, aquele pessoa física, né? E que faz aí as suas economias nos Estados Unidos. Que recomendação você daria para esse investidor no atual momento? Boa, Gani. Eu sempre falo, né, que toda segunda-feira a gente posta um texto no site da Avenue, tá? Para quem quiser, é totalmente gratuito, aberto, enfim, para todos, mais para passar um pouco de opinião e visão sobre o mercado. A Paula sempre comenta a respeito. E voltando no tempo, lá no dia 20 de junho, quando você tinha basicamente nas mínimas do S&P, eu escrevi o seguinte, porque a gente conversa com clientes, a gente conversa com investidores que ficam muito... tem um componente emocional, obviamente, né, de tentar estancar certas perdas, e quando você está vendo lá o S&P na mínima, muita gente querendo sair da Bolsa Americana, dizendo, não, pelo amor de Deus, não aguento mais, estava caindo quase 20% naquele momento, e de lá para cá houve uma boa recuperação, e eu escrevi lá, cara, não é momento, né, de você vender, não é momento de você apostar em queda, né? Quando o mercado já tinha caído 20%, né? Muita gente querendo apostar em quedas, continuar, porque é recessão, é bear market, por aí vai. Uhum. De lá para cá, houve uma recuperação. Eu vou postar na segunda-feira um texto que fala um pouco dessa questão de ciclos e aonde que a gente está dentro deste ciclo, né?
será que a gente vive um rally de bear market, né? Um bear market rally, ou será que realmente houve uma mudança de ciclo? Tá? O que, já dando o spoiler da conclusão, né, parece muito mais um rally de bear market. Né? O que é um rally de bear market? Ou seja, a bolsa vem caindo e em algum momento ela passa por uma recuperação pontual de 10%, 15%. Na média, os rallies de bear market eles são aí da ordem de 15%. O S&P subiu 13% desde a mínima. Tá? Então já basicamente ticou lá a média praticamente, né? 15, 13 é muito próximo. Por quê? E por que isso, né? Tá? Porque a gente não viu grandes mudanças conjunturais para dizer que, não, de fato a gente teve já uma mudança de cenário, uma mudança de ciclo, né? A gente ainda vê a economia desacelerando, mas com uma inflação alta e com o mercado de trabalho apertado. Então a gente ainda tem política monetária restritiva e deve ter, ainda mais depois desses dados de hoje. Então a gente ainda pode chegar a ter uma recessão, né? Então essa recessão agora foi meio uma recessão técnica. Então acho que você ainda tem ingredientes que sugerem uma cautela, sugerem que a gente não teve uma mudança total de ciclo, ainda que a gente já tenha visto de fato, né, uma recuperação recentemente de mercado de bonds e ações com queda do mercado de commodities. É isso que eu vou falar um pouco mais nesse artigo, falando um pouco dessa questão dos ciclos, né? Que a economia tem um ciclo e o mercado ele tem um ciclo diferente que tenta sempre antecipar e estar à frente da economia, né? E então, aonde que a gente estaria nesse ciclo de mercado? É a pergunta mais relevante hoje para a gente entender. A gente está perto, sim, de uma mudança de ciclo, na medida em que, se de fato a economia chega num ponto de mínima, né, digamos assim, realmente com recessão, e aí sim com todos os fatores, né, recessão, desemprego, inflação em queda, aí sim a gente teria uma mudança de ciclo e as ações, o mercado sempre antecipa isso. A questão é que ainda está meio turvo para dizer que houve de fato uma mudança de tendência, uma mudança de ciclo. Acho que a gente ainda está dentro de um ciclo de desaceleração, onde a economia pode acelerar ainda mais, e o mercado de trabalho e a parte de inflação mostrarem um pouco isso, né? Inclusive, Eugênia, até vou aproveitar, a gente tem um gráfico, até mais cedo, o Alex André comentou aqui comigo, queria trazer o gráfico só para a gente falar o outro, gente, por favor, só aquele dos quadrinhos lá, exatamente, que a gente mostra, não, anterior, agora mais um, só para dar voltando aqui, só mais um. A gente tem um gráfico ali, inclusive, né, o Alex estava comentando desse gráfico, que ele faz ali uma divisão mostrando, né, uma comparação do PIB dos Estados Unidos com o euro, né? Então, só depois, na hora que o pessoal achar para colocar aí na tela, mas eu queria comentar com vocês, porque assim, o dado, na verdade, ali mostra exatamente, né, um gap muito grande entre as duas economias, mostrando realmente, né, a Europa ali revisando para baixo, né, trazendo mais queda, enquanto mostrando uma força até da economia americana. Agora sim, esse aí, olha só, esse gráfico, né, que faz essa comparação entre o PIB da zona do euro, né, e dos Estados Unidos. Então, eu queria só, na verdade, perguntar, né, na verdade, para vocês em relação a essa diferença, né, exatamente, né, o que está aí nessa conta, né? A gente, de repente, vai conseguir fechar aí esse gap do crescimento entre Estados Unidos e Europa? Como que fica a questão do lucro aí das companhias? Se vocês puderem mudar para o outro gráfico, acho que ele traz também um pouco mais de informação para o segundo. Por que ainda não houve uma revisão, então, aí do mercado, do lucro dessas companhias? Será que realmente, né, o mercado está atento exatamente a uma possível, né, preocupação aí em relação a um desempenho aí exatamente, né, de uma recessão ou não da economia americana? A questão do emprego a gente sabe que está muito relacionado também aos resultados das empresas, né? Pressão salarial, custos também, tudo isso impactam aí as companhias. Eu queria entender um pouco da visão de vocês, né? Como que vocês estão vendo essa questão da temporada de resultados, as empresas em si, né? Realmente o mercado está precificando aí os lucros das companhias em relação a uma preocupação também da economia americana? Vou começar com o Will. Boa, Paula. Em relação ao fechamento de gap, eu acho que assim, a economia americana ela andou mais rápido que a europeia, né? Teve esse problema da estocagem, produziu pra caramba realmente para atender uma demanda que se imaginava ser muito maior do que foi. E aí já entrando um pouco nos resultados, é muito interessante ver como os resultados falam entre si.
eu analisei, não consegue analisar todas, obviamente, né? A gente tem um time para trabalhar junto, né? E a gente posta muita coisa no Telegram da Avenue, mas alguns dos que eu analisei, companhias aéreas, companhias de turismo, por exemplo, a Booking, o Airbnb, e junto a isso, Coca-Cola, UPS, Walmart. É legal como eles se falam, né? Ou seja, o Walmart super estocado, tendo que se desfazer de estoque, porque as pessoas não estão comprando produtos, não estão consumindo, né, roupa, produtos discricionários, televisão ou coisas do gênero. E aí você vê a Coca-Cola, a UPS, que é aquela que faz as entregas, né, basicamente um operador logístico de entregas, falando da mesma coisa, entregou menos pacotes, quer dizer, as pessoas estão comprando menos pacotes, menos produtos, né? Alimentos a parte, né? A pessoa continua consumindo, mas esses produtos discricionários diminuíram bastante e aí os varejistas estocados. Coca-Cola falando que vendeu bastante, Coca-Cola e Pepsi venderam bastante, especialmente em bar, com reabertura, em hotéis, cinemas e por aí vai. Companhias aéreas, recorde de vendas e de utilização de capacidade instalada. Airbnb marcou o recorde, foram 103 milhões de marcação de estadias ou de experiências na plataforma do Airbnb, isso é um recorde para eles em um único trimestre. O Booking.com também não foi muito diferente. Então, o que a gente viu foi e o Uber também, com muito mais pessoas usando o Uber, fazendo corridas não viajando, mas usando, né? Quando você viaja, você acaba usando mais o Uber, né? Você não usa o seu carro, você viajou, a menos que você aluga um carro, você vai usar Uber. Então, deu para ver claramente como você teve um shift nesse segundo trimestre, que pega um pouco do início já de férias, aqui no hemisfério norte, de troca, né, de você consumir menos produtos, menos bens e consumir mais serviços, mais experiências, né? Então, isso que deu para ver até aqui. E, no geral, tá, a fotografia do segundo trimestre está longe de ser horrorosa. A gente tem visto um crescimento eu até vou postar isso também no meu artigo, fazer um wrap-up, né, um balanço, mas em geral, crescimento de receitas com crescimento de lucros. Bem menor do que os últimos trimestres, mas ainda assim crescimento, tanto de receita quanto de lucros. O que mudou, de fato, é que aumentou bastante o número de empresas, dando um guidance, dando uma projeção, olhando para frente, dizendo, olha, os meus lucros vão crescer um pouco menos do que eu imaginava, ou vai decrescer a minha receita ou alguma coisa do gênero. Então, a gente viu mais guidances negativos, mas os resultados do segundo trimestre foram bem positivos. Gani, queria saber também sua opinião, né, em relação aos dados ali, o gráfico que a gente mostrou, né, esse gap especificamente do crescimento aí dos Estados Unidos e da Europa, e também uma análise aí em relação ao lucro das companhias também. Então, historicamente, o crescimento americano é maior do que o crescimento europeu. Aí você tem uma fechada do gap por uma questão mais conjuntural do que estrutural, então eu vejo muito mais como uma questão pontual. Vamos lembrar também que os Estados Unidos começa o ajuste na política monetária primeiro do que a Europa, mas se eu fosse fazer uma aposta a médio e longo prazo, eu apostaria muito mais na economia americana do que na economia europeia. Então, eu apostaria que abriria mais, né, esse gap entre Estados Unidos e Europa, porque a economia americana ela é muito mais produtiva do que a economia europeia. A economia europeia tem problemas de crescimento, estado inchado, mercado de trabalho mais rígido, além do que tem toda essa questão agora a dependência energética em relação à Rússia, do gás natural. Estados Unidos acaba tendo uma independência energética muito maior do que a própria Europa. Começou o ajuste de inflação mais cedo, que isso também é favorável. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria que esse gap continuaria positivo para os Estados Unidos, né? E também aposto muito mais. Oi? Não, Gani, vou aproveitar porque eu acho que esse é um ponto central e nevrálgico, simplesmente entender a dinâmica de economia, que é a questão do mercado de trabalho, que é uma coisa que já foi muito discutida no Brasil, enfim, a gente, aquela coisa dos direitos, você ter direitos que acabam indo contra o próprio trabalhador, né? Você vê que nos Estados Unidos os caras criaram, 500 mil de empregos, assim, ó, em um mês. Né? E da mesma forma podem ser descontinuados esses empregos, é verdade, né? E isso é ruim para o trabalhador, claro, a gente não tem dúvida.
mas você vê como esse mostra dinamicidade de economia. Só o segmento ali de hotel, bar e restaurante, eu olhei, abriu quase 100 mil postos de trabalho. Você está no verão, precisando contratar, você vai lá e contrata alguém rápido e fácil. Eu tenho 2 meses aqui que eu vou estar cheio, né? As pessoas estão viajando, está todo mundo viajando aqui, férias no hemisfério norte, tudo mais, e o restaurante bombando e precisa de gente. E tu vai lá e contrata rápido. E depois, quando não precisar, não precisa ficar com 10 garçons parados atendendo as moscas, né? Você demite também. Então, assim, essa dinamicidade de economia americana que corrobora ou reforça, ou que sustenta essa visão do ganho, assim, de realmente é uma economia que consegue crescer mais rápido do que a economia europeia. Você não consegue fazer isso na Europa. Você tem uma série de benefícios, de controles, é uma economia muito mais rígida. Perfeito o que você falou, porque se é um mercado de trabalho mais engessado, a produtividade fica muito mais difícil, porque vamos pensar assim, ele tem tanta proteção ali, o trabalhador na Europa, que ele pode não ser tão produtivo, que ele sabe que dificilmente ele vai perder o emprego dele. Enquanto nos Estados Unidos, isso é muito mais ágil, né? Quer dizer, olha, se você não for tão produtivo, tem um outro aí que está de fora e está querendo entrar no seu lugar. E isso é bom, porque a gente sempre pensa no lado do trabalhador e a gente nunca pensa no lado do desempregado. Porque um mercado de trabalho ágil favorece o desempregado, quem está de fora e está querendo entrar. O mercado de trabalho mais rígido, aqueles que são mais improdutivos e estão no mercado de trabalho, eles acabam tendo uma proteção, porque é muito caro demiti-los, né? Tem uma série de proteção aí do governo ou da empresa por imposição do governo. E aí aquele que quer trabalhar, né? Então é isso que o Will falou, é muito mais ágil. E esse mercado de trabalho mais ágil acaba tendo reflexo na produtividade, na economia. Por isso que a médio e longo, nem a médio e longo, a curto mesmo, eu aposto muito mais na economia americana, portanto, na Bolsa dos Estados Unidos, do que na Bolsa Europeia. Se você quiser uma alternativa em relação aos Estados Unidos, eu apostaria na Ásia, né? Alternativa, não que eu desprezaria ter Estados Unidos na minha carteira. Aliás, Will, dá para comprar? Me fala aí, como é que compra ETF da economia chinesa? Cara, dá para comprar facilmente. Na verdade, o bom da economia americana, né? Muita gente já perguntou isso, até uma pergunta interessante, né? Quando é que a Avenue vai abrir o mercado da Europa ou da Ásia ou o que quer que seja, né? E aí você responde que não é tão simples assim, né? Porque você tem mercados financeiros, eles são conectados, mas você tem regulações, você tem licenças, você tem certificações diferentes, né? Então, para você atuar como, agente autônomo de investimento no Brasil, você tem uma certificação. Aqui, para ser um financial advisor, você tem uma outra certificação, em Hong Kong tem uma outra, na Inglaterra tem outra e por aí vai. Então não é tão simples assim. Mas o meu ponto é que, né, porque através do mercado americano são 8 mil ativos. Então você consegue investir, por exemplo, né, Taiwan está muito em voga, né, você consegue, por exemplo, investir na Bolsa de Taiwan através de um ETF que compila as principais empresas da Bolsa de Taiwan ou da Bolsa chinesa, ou mais focado em ações de tecnologia de China ou da Ásia como um todo. Tem hoje uma miríade de ETFs aí que propicia essa alternativa de investimento global e um pensamento para a nossa carteira pessoa física quase como de um hedge fund, né? Ou seja, o fundo de hedge ele busca gerar retorno independentemente do cenário. Cenário bom ou ruim, o mandato de um hedge fund é buscar retorno, seja operando vendido, operando comprado, juro, investindo em Taiwan, na Polônia ou no Brasil. E através do mercado americano, dado que você tem muito ETF, você consegue fazer isso, você consegue comprar ETF de commodities, você consegue comprar ETF de ativos de renda fixa, de high yield, de bolsa da China, que nem o Gani falou, então você consegue hoje, e tudo isso através do acesso ao mercado americano. Ô Will, agora a pergunta mais difícil do dia. Qual vai ser a música do seu próximo artigo aqui no Avenue Intelligence, que o Will colocou, Gani, lembra que ele chamou de Paulo Ricardo lá? Ele colocou, e de repente as coisas mudam de lugar. E ele até cita aí, né, a música 2 aí do Paulo Ricardo. Aí ele fala assim, viu, ô Gani, eu não sou fã, mas sabia da letra, né? Eu não sou fã do cantor, mas penso que essa música aí, em especial, né, as 2 estrofes abaixo, ajudam a explicar o que passou no mercado ali na última semana.
Queria só saber qual vai ser a próxima música, hein, Will? Olha, tá complicado para entender esse mercado americano e ter essa criatividade para uma música. Acho que hoje, para essa segunda-feira, vai sem música mesmo. Tá certo. Obrigada, William Castro Alves. Sempre um prazer poder falar contigo. Sempre uma aula aí, sempre com bom humor também. Obrigada. Até semana que vem. Obrigadão, gente. Bom final de semana para vocês.